Você desistiu um pouco. Eu percebo que você tá um pouco... É que agora eu sou eu mesmo, entendeu? É diferente. Como assim? Ah, tava fingindo ser um personagem. Não, é que é o seguinte, todo mundo é um personagem na internet. Mas, se tratando da Red Pill, você tem, principalmente no YouTube, através do algoritmo, você tem que fazer aquilo que o algoritmo manda. E eu não tô dizendo que é o que o público manda, mas o algoritmo faz você falar basicamente de uma única coisa. Mas é o público. O público que configura o algoritmo. Não é bem um público, porque o mesmo público que me assiste um outro canal que fala de um assunto diferente. Mas se eu falar desse assunto, no meu canal não engaja. Eu já fiz esse teste várias vezes. Ah, sim, mas tem o algoritmo do teu canal. E aí tu vai ser recompensado se você falar do divórcio do Carioca. Isso. Que é uma coisa que você nem gosta mais de falar. Eu vi a tristeza com a qual você cobriu o divórcio do Vilela. Você nem queria fazer aquilo. Você tá triste com esses assuntos. É uma vibe diferente. É uma merda, né? É uma chatice. merda. Mas aí o público quer ouvir aquilo lá, aí você tem que falar. O AdSense dá uma subida. Isso, o que eu tô querendo dizer é que agora eu sou eu mesmo, porque agora eu posso falar de diversas coisas. Sim. Então hoje eu tenho essa liberdade de falar porque você não fala só de uma única coisa com seus amigos, com a sua família, Exato. com o pessoal do trabalho. No almoço, quando você desce ali pra trocar ideia, você conversa sobre se seu time ganhou ou perdeu. Entendeu? Você conversa sobre o lançamento do filme, a série que você tá assistindo. Você conversa sobre as coisas que você acredita, não acredita, sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus. Então, hoje eu posso ser eu mesmo. Então eu falo sobre tudo isso hoje no Mas tu acha que os fãs da Red Pill, o cara que tá no computador agora lá... Então, ele só quer saber de uma única coisa. Mas na vida real dele, ele só deve falar sobre isso também, né? Não, ele não fala com ninguém. Por isso que ele vai pra internet. E só escreve, né? E fica acompanhando. Você sentiu um pouco de medo quando você decidiu romper essa bolha e explorar novos mundos? Não, medo no sentido de, se não der certo, eu tô fudido. Porque o que eu tenho aqui, por enquanto, é a galera da Red Pill. Não, eu pensei que eu precisava fazer isso, até mesmo pra expandir. Eu queria fazer mais episódios, queria fazer mais programas, ter mais pessoas como convidadas e tal. E eu precisava fazer isso, né? Inclusive, quando a gente começou a fazer em junho, a gente fez 30 episódios, um por dia. Todos os dias a gente fez. E a gente fez a maratona. E eu falei, vou trazer muita gente aqui, inclusive gente que nunca veio, mas que tem um papo bacana, que tem uma história legal. E aí eu vi que o pessoal começou a assistir. E aí, de repente, eu vi que o pessoal assistia uma parte por causa de mim. Ó, tem o Júnior lá. Quem ele tá conversando hoje, o que ele tá falando. E outra parte porque eu percebi isso. As pessoas no seu dia a dia, elas conversam sobre muitas coisas. E elas têm várias áreas de interesse. Sim. E, inclusive, uma hora elas podem saturar da Red Pill. Tipo assim, que é o normal. Depois eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu já entendi tudo que eu tinha que entender sobre o VSM, pergaminha. Bobagem, assim. Você acha? Não tem que aprender isso aí. O que é VSM? O que é o VSM? Alguém é mais gostoso que a outra pessoa. Ah, tá. Ou alguém dá vontade mais de trepar do que a outra pessoa. Não é isso? É uma coisa meio óbvia, você acha? Porra! Mas a filosofia... a Red Pill é uma filosofia do óbvio. Mas pra mim sempre foi tudo muito óbvio. Tem um cara que ele é o Henry Cavill e ele vale mais no mercado sexual. A mulher ali bonita vale mais. Tá, é o mundo. Não, mas se você pegar e pensar no VSM como algo no sentido de... Lá vamos nós, vai. Não, é sério. Algo no sentido de assim... o que eu posso fazer pra aprimorar o meu nível de atração perante a outra pessoa? Mas não o é... sexo oposto. Mas pra quê? Pra você ter mais sucesso, pra você performar melhor. Pra que você tenha a capacidade de reter esse relacionamento, inclusive. Pra você não ser trocado na primeira oportunidade. Agora que a gente tá chegando no grande medo dos Red Pills, que é ser trocado. O medo que eles têm de terminar, de mudar ciclo. Olha o jeito que eles reagem a cada divórcio de alguém famoso. É uma coisa assim, meu Deus, acabou, ela é uma vagabunda, o cara é um gado. Não, cara, as coisas terminam. É normal isso acontecer. Eu acho que o grande medo que permeia toda essa filosofia é o medo de ser trocado e ser perdido. Eu não acho que é o medo de ser trocado. Acho que talvez é você falhar enquanto uma pessoa que tem a capacidade de fazer algo diferente. Sim. E você escolher a pior opção possível. Como assim? Se você escolhe começar um relacionamento com uma pessoa, você escolhe estar com ela por algum motivo. Então, se você gosta dela, o que você quer é que aquele relacionamento dê certo. Claro. E se ao longo do caminho você tomar as piores decisões? E aí, por isso, seu relacionamento acabar? Tá, mas isso aí é a vida, é normal, né? Não é a Red Pill que vai te ensinar isso. Tá bom, chama do que quiser, eu não tô me prendendo ao rótulo. Putz, tomei aqui uma na cara.
Vai. Primeira. Mas então, aí que é a minha Tudo bem, pergunta. vamos chamar de outra coisa. Vida. Vida. A vida. Claro, você tem que trabalhar, você tem que ter autoconhecimento, você tem que ser amoroso, você tem que cuidar da mulher, você tem que ser legal. Dá atenção. Claro. Dá um Isso. cutuco às vezes. Dá o cutuco às vezes. Faz parte. Aliança uma vez, apenas. Leva pra comer. No restaurante. O que eu não compreendo é a paranoia toda de Mas a teses. paranoia, quem criou, não, por incrível que pareça, não foi a Red Pill. A Red Pill, Porra. que a gente chama de Red Pill, que eu, como eu falei, não tô me prendendo ao rótulo, a pessoa pode ser o que ela quiser, não precisa se identificar como Red Pill. Isso é uma coisa importante da gente falar. Mas quem trouxe a Red Pill pro centro da discussão da internet, na sociedade, de um modo geral, foram as próprias pessoas que começaram a falhar em seus relacionamentos. Então as pessoas não conseguiam mais ficar casadas, porque a taxa de divórcio em 5 anos é de 43%. As pessoas começam a ter, enfim, altos índices de infidelidade. E na cabeça, principalmente do homem, se ele pensasse assim, putz, o que eu gosto? Eu gosto de uma rotina e uma pessoa com quem eu posso estar, com quem eu posso transar. E assim vai. Na cabeça do cara tá tudo certo. Se ele não trair, se ele não bater, se ele pagar as contas. Se É ou ele não não é? bater, se ele pagar as contas. Não, porque quando você pensava assim, pô, fulano separou. Por quê? Porque traiu. Porque bateu, deu porrada. Bateu na mulher, e a mulher denunciou o cara na Maria da Penha. Aí, porra, realmente separou. Mas por que tava acontecendo simplesmente de gente separar do nada? Separar por motivo nenhum? O que acontece, né? Tinder. E Também aí tem essa. toda essa falência dos relacionamentos começou todo mundo a pensar, por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo isso? E uma hora as pessoas pensando sobre esse assunto caíam nessa temática. Sim, mas a minha pergunta é, por que pensar sobre por que os relacionamentos estão terminando? Por que pensar sobre Se o isso? seu relacionamento acabar, o que você vai sentir? Eu vou ficar triste, vou dar um jeito e vou conseguir minha vida. Por que eu preciso buscar o porquê que relacionamentos estão falindo e a taxa de divórcio? Sei lá, tanto faz. É um estudo sobre a sociedade. Não, e eu o acho que, contexto a gente inclusive, vive. homens e mulheres têm uma necessidade de pensar sobre esse assunto da mesma forma como pensam sobre a carreira, da mesma forma como pensam sobre dinheiro, sobre, enfim, alguma área de interesse dele. E os homens, eles começaram a ter mais liberdade para, inclusive, expressar sua opinião. Então, as questões masculinas ganharam uma centralidade, porque até então as mulheres sempre fizeram isso. Você abria agora, segunda-feira, em qualquer programa matinal, tem sempre alguma mulher dando opinião sobre relacionamento. Mas isso era uma coisa delas. O que é meio patético é ver homens fazendo isso também. Você tá dizendo que a Red Pill, o conteúdo do Red Pill, muitas vezes ele flerta com um canal de fofoca? É meio que o que ele falou agora. Tipo assim, antigamente as mulheres faziam isso. Agora a gente também tá fazendo. Ou seja, é meio que assim, os homens também queriam ser É como se gays. você estivesse fazendo um programa de culinária. Eu quero fazer, entendi, tipo entendeu? Edu Guedes. Por que eu quero fazer um programa de culinária? Porque as mulheres estavam fazendo. É meio que as mulheres que querem dar pra todo mundo porque homens comem todo mundo. Pra que você quer Não, isso? eu acho que até então os homens eles não expressavam suas opiniões porque a opinião do homem era necessariamente não era tão importante. Até então a ideia era o seguinte: o que você precisa fazer pra você continuar num relacionamento, casado, etc. É você deixar a mulher feliz. Querendo ou não, é o que todo mundo pensa, né? Se você agradar a mulher, se você conquistar a mulher todo dia, ela vai continuar sendo sua. Mas isso é papo furado. Exatamente. Tá. Então, se é um papo furado, aí os homens foram lá e quebraram a cara, que eles começaram a se questionar. Agora os homens começaram a pensar também, porque eles também não querem ficar dando ponta de faca. Toda essa questão poderia ser muito mais simples, muito mais resolvida. Eu concordo que, tipo assim, putz, não é uma questão que, sei lá, alguns anos atrás seja relevante, mas hoje é. Ao mesmo tempo, anos atrás não era relevante homem falar sobre alguns outros assuntos que eles estão falando hoje em dia, além de culinária, além de vestimenta, além de... Os homens, eles eram mais simples, eles eram um só. Ele era mais ou menos a mesma coisa em todo lugar. Era sempre um cara que trabalhava, estava pronto pra servir, pra morrer e proteger. Essa era a estrutura do homem. E agora ele pode chorar na internet. E agora ele pode chorar na internet. E fazer implante de cabelo também. Fazer implante de cabelo. Pode ser que nem o Fiuk, pode ser o Vitão. Mas a resposta pra essa questão, às vezes, também não é legal. Então, por isso, os homens também... A Red Pill tem um pouco disso. De questionar pra onde tá indo o pensamento masculino de um modo geral. E, se for pro caminho que o mainstream tá dando, não é muito bom, né? Como vocês mesmo pontuaram. Qual o caminho? O caminho do mainstream é isso daí. É o Fiuk chorando, pedindo desculpa por ser homem. Os caras botando cropped, entendeu?
Uma preocupação muito extrema com vaidade. Cara, mas eu não consigo entender por que isso é importante. O mainstream, bota, eu fico chorando. E daí? Você precisa ser isso porque o mainstream tá dizendo? Não é que você precisa ser, mas é uma das formas de você buscar uma identidade, certo? Tô tentando entender. Se você parar pra analisar, masculinidade é imitação. Você sempre tem um referencial pra alguma coisa. Olha, o referencial pode ser um pai, pode ser um irmão mais velho, pode ser alguém que você, de uma certa forma, olhou e admirou. Sempre existiu uma proximidade daquilo que você olha, idealiza de um modo geral. Tipo, as qualidades são essa e o que você quer ser. Então, quando você escolhe uma profissão, porque essa profissão, o cara faz isso, isso, isso. Então, muitas vezes o homem busca, então, essa imitação, esse espelhamento. Se você só tiver exemplos do que é ruim, do que é péssimo, e muitas vezes até mesmo antimasculino, pra onde vai, então, essa nova geração de homens? Você se importa mesmo com isso? Eu me importo. É? Eu me importo. Você se importa com a futura geração de homens? Eu me importo. Por quê? Cara, eu acho que é uma vocação. A gente pode encontrar o seu lugar, a sua vocação. Digamos que você vai aperfeiçoar a sua natureza e aquilo que você faz voltado pra alguma coisa que, você vai deixar de legado nessa terra. Eu entendo o que você tá dizendo no sentido de como se fosse uma banda de rock. Tipo assim, você tem uma banda de metal num ano que só existe funk. Mais ou menos isso. Exatamente. Tipo assim, se eu puder influenciar essas pessoas com a minha verdade aqui, eu tô satisfeito porque elas não foram influenciadas por esse meio que eu julgo tóxico. Tóxico ou, sei lá, Errado. Bunda mole, sei lá, tipo, Fiuk, essas coisas assim. Sim, vamos pegar esse exemplo da banda de rock. Vamos pegar o exemplo dos humoristas, por exemplo. Tem um humorista que claramente faz algo que a gente sabe que provavelmente ele faz porque ele acredita naquilo. Não é só pela questão do humor. Ele defende uma linha de humor que pra ele faz toda a diferença. Ser daquele jeito e não ser de outro. O Léo Lins faria isso. Ele faria muito mais sucesso, provavelmente, se ele fizesse um humor mais açucarado e não teria processo. Pô, mas sabe o que eu acho bom? Sucesso ele faz pra caralho. Eu acho bom que seja todo mundo meio bunda mole, meio frouxo. Porque fica mais fácil se destacar. Você entende? Isso é um negócio que eu falo bastante também sobre eu tive essa conversa no final de semana que eu falei, eu não acho que meu canal é grande porque eu sou bom, mas eu acho que é porque a maior parte é incompetente. Então por que se preocupar que os homens estão virando bunda mole se isso é bom pra você, que se julga não bunda mole? Não é bom pra você que tem um monte de Fiuk por aí? Então, ótimo, né? Era um assunto que eu falava também quando eu entrei na faculdade, que eu nunca tinha visto tanto gay na minha vida. E aí um dia eu tava conversando com um cara e falou, pô, caralho, como tem viado aqui, né? Falei, pô, é bom pra caralho, né? Porque sobra o cardápio inteiro pra gente aqui. Então, não é bom que todos os homens estejam indo pro caminho de acordo com essa tese, da fraqueza, do Fiuk, chorando e tal. E outra coisa que eu acho também que é meio que uma ilusão, achar que tá mudando algo. Porque você vê os comentários das pessoas, cara, quem tá comentando lá em canal de Red Pill não tá fazendo porra nenhuma da vida. Aí você tá meio certo. São comentários muito paranoicos e neuróticos, meio assim, meio que a gente vê em canal de comunista lá no João Carvalho. São bem parecidos os comentários, meio assim, criando conspirações e sei lá, uma vibe muito ruim. Porque se uma mulher um dia tava supondo coisas. Não, eu sei. Tu passa por isso. O dia que for o seu divórcio. Tipo, cara, tem gente torcendo, né? Isso é verdade. Então, isso é louco. Isso mas eu concordo. Os comentários da galera é nessa vibe mesmo. Paranoico. Eu não sei qual que é pior agora, de verdade. Porque os comentários dos comunistas também não tem nada de amor lá, não. Paranoia pura. Paranoia pura. Não. O negócio é pesado. Mas sobre essa questão, eu concordo. Se, digamos, se as coisas estivessem no lugar, a gente, as pessoas iam olhar pra Red Pill, tipo assim, então o que esse cara tá falando é o óbvio. Mas não é assim? Não é simples desse jeito? Então eu concordo que as coisas estão fora do lugar e por isso que cada vez mais as views sobem, o dinheiro entra. Então, mas é que eu tô dizendo, assim. Eu acho que isso aí é uma ilusão. Eu acho que nada está mudando de verdade. Eu não acho que tá mudando. Isso é só moleque de 16, 18 anos que tá. Eu não acho que pirado. tá mudando no macro. Não acho. Não vai. Todo mundo. Qual que é a maior audiência lá? São Paulo, capital?
Provável. Tem um monte de moleque aí socado nos apartamentos, mal pra caralho, com a relação ruim com a mãe, não consegue namorar ninguém. Tipo assim, pega um carro e sai de São Paulo e vai pro interior. Tá todo mundo casado, a véia gorda lá fazendo uma comida. Aí também não. Pão. Mas não tem VSM, não tem Tem. hipergamia. Tem. Todo mundo fudido lá, casado, Na há roça? anos. É, Dá pra imaginar isso na roça? Tem. Red Pill na roça. Que a mina largou Tem, o cara tem. que tem um tratorzinho ruim ali por um cara que tem um 4x4. John Deere 4x4. Sim, porque eu já, mas já é a fizeram pra vida. mim esse questionamento, eu fui atrás, eu fiz uma pesquisa com o pessoal campo. do Jogou na casa Literalmente de campo, né? do interior. Fiz uma pesquisa com o pessoal do interior. Mas você foi até lá ou você botou na internet? Não, botei na internet. Ah, e os moleques fingem que moram no interior. Não. Tipo, tem tudo. Tudo faz parte desse problema, é o todo, não tem como fugir. Mas, na verdade, sim, tem lugares que, tipo, é melhor, digamos assim, a situação dos relacionamentos. As pessoas casam mais, os relacionamentos duram mais e outros lugares duram menos, principalmente nas grandes metrópoles e tal. E as pessoas são mais sozinhas, mais solitárias, mais ansiosas e depende de remédio pra dormir, aquela coisa toda. 2 Rivotril, cara. 2 é bom. Bom. É a medida certa. Meia grama. Mas eu acho que, de um modo geral, as coisas não estão mudando, porque o problema é muito grande. O que a gente pode fazer é só falar sobre ele e eu posso apontar pro cara uma saída que é individual. Não é pro coletivo, eu não tô querendo mudar o Brasil. Eu acho que, sim, as estatísticas que a gente vê, de que hoje existem mais pessoas solteiras do que casadas, que cada vez mais pessoas casam mais tarde e separam mais rápido, isso daí não vai mudar. Entendeu? As pessoas vão continuar tendo menos filhos do mesmo jeito. Modernidade líquida, tá certo? É isso, então eu não quero mudar isso, não tenho essa pretensão, porque qualquer pessoa que queira fazer isso, a pessoa tá chamando pra si um poder muito grande, e a pessoa com poder, normalmente, ela se acha especial, né? Então vai dar alguma merda uma hora ou outra. Então não acho que esse é o caminho. Eu acho que eu só posso apontar pro cara o que eu fiz na minha vida, e o que eu apliquei, e o problema que eu resolvi. Fora isso, só posso apontar pra ele cada vez mais a responsabilidade que ele tem, se ele não quiser fazer parte dessas estatísticas aí que a gente... O senhor é um paizão, então. Eu chamaria um irmão mais velho, porque eu ainda não sou pai, né? Mas quando eu for, aí eu vou poder falar sobre paternidade, que é uma coisa que eu não falo no meu canal, porque eu ainda não sou pai. Eu acho Terás péssimo. mini chads bolivianos por aí? Claro, Mini chads bolivianos? claro. Quantos você quer ter? Não, quantos Deus mandar. É? Boa. Bom. Eu te interrompi, desculpa aí. Mas Você tá falando alguma coisa, eu te interrompi, foi mal. Não, eu só ia falar que tem muita gente que hoje fala sobre ter filho, sobre casar e etc. A pessoa não é exemplo daquilo, entendeu? É uma coisa que eu detesto. Ninguém é exemplo. A internet é uma grande mentira, cara. Eu acho que se a pessoa, pelo menos ela tem um filho e ela casou e sabe como criar o filho, ela pode falar. Mas alguma às coisa. vezes nem sabe criar o filho. A esposa odeia o cara, o filho odeia o cara e o cara paga de... Não, que incrível isso na isso internet. Tem, É o que mais isso tem. tem muito. Mas tem gente que nem isso, tipo, não é casado. Aí a pessoa quer... Às vezes, a mulher é ex-prostituta. Aí eu vou te dar a dica de como conquistar o homem da sua vida. Que porra é essa, velho? Então. Entendeu? eu vou um pouco além, até eu acho que tem, sei lá, caras que criam relacionamentos e família pra continuar aumentando essa imagem e vender uma imagem de tal sim. coisa. De Puta, que que ele deve. é algo desse tipo, sabe? É. Pra um público... enfim, uma imagem falsa de que ele é algo tradicional, família e tal. Isso que mais tem, né? Um na grande internet. teatro aqui. O que mais tem é isso, né? Então, você não acha que o cara que vive mesmo a vida dele... Porque eu penso assim, cara... Quanto tempo você tá junto? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Tá, eu tô há 5. Quando você tá num relacionamento longo, já que você já passou por problemas e felicidades e desafios, você percebe que você não sabe muita coisa, na verdade. Você percebe que é um trabalho diário. E não tem uma fórmula mágica. E eu fico pensando assim, cara, quem tá vivendo um amor, um relacionamento com objetivos, com aquele olhar do futuro, não tá meio perdido. Eu não consigo sentar com um cara e falar, é isso aqui, exatamente assim. Você não sabe a fórmula do sucesso. Mas você pode dizer qual que é a fórmula do fracasso, não pode? Não sei. Claro que eu pode. posso te dar algumas pistas do que eu, no meu mundo particular, fiz e nem sei se funciona e se funcionará. Eu não sei. Por isso que eu acho que assim, quando o cara se propõe a ensinar, eu acho que acaba tudo. Começa a fuder, começa a virar bolhas, grupos, dogmas, livros, influencers. Mas tem as duas formas que eu falei. Você pode, se você quiser ensinar a verdade universal, que serve pra todo mundo e que tá presa numa cápsula chamada Red Pill, aí vira isso que você falou. O cara que não sabe porra nenhuma
falando um monte de verdades que meio que as pessoas abraçam e vira uma seita. Ou que, na verdade, é pra pessoa abraçar pra não casar também, né? Que aí também é outra seita. Sim. Mas, enfim. Só que se você souber apontar, olha, o que vai dar errado é se você fizer isso, isso e isso, ou se você deixar essas situações permanecerem, se estenderem e complicarem ainda mais o seu relacionamento, se você apontar pelo menos o que claramente vai dar errado, putz, meu, se você falar assim pro cara, ama a sua esposa, mantenha-se atraente o tempo inteiro. Entenda que esse daí é uma missão que você tem. Pô, eu acho isso bobagem. É impossível você se manter atraente o tempo inteiro em 10 anos de relacionamento. Claro que não. Então, como é que você vai... Dá pra ser atraente de bermuda e chinelo também. Então, o tempo inteiro... Eu acho que é esse tipo de coisa que gera paranoia nos caras. Isso não é uma paranoia. Pô, o tempo inteiro? Não é o tempo inteiro no sentido de 24 horas no dia, mas de você não relaxar perante a sua aparência, o seu cuidado, Claro. de você não deixar de se priorizar. Mas coisa você assim. vai ter fases. Sim, a fase que você tiver, digamos... E aí entra o amor. Sim, a fase que você tiver, digamos, mais down ali, que você tá mais pra baixo, Exato. e por isso você tá fazendo outras coisas e não tá com tanto tempo focado pra você, ela vai entender também que é uma fase. E Isso. depois você volta. Mas eu tô dizendo que o relaxo, a falta de cuidado, por si só, já é uma quebra de atração. Então, mas a falta de cuidado, ela já é ruim pra você mesmo, não é nem em relação à sua parceira. Mas a maioria dos homens não gostam de si mesmos. Eles só gostam daquilo que Então, aí eles têm do lado. o relacionamento do cara vira esse desafio de ele... Mas é um desafio, cara. Mas não é, o cara tem que se cuidar porque ele se cuidaria sozinho. E aí quando ele conhece alguém, ele só vai seguir assim. Agora o cara entra no relacionamento e ele fica, puta, agora eu tenho que ser atraente o tempo inteiro, senão ela vai me abandonar. Já começou a ter fricção não já. é só abandonar. Não vai gostar de mim, vai me trair, sei lá. Não. Ele pode ser parte da... Olha só a estatística, que as pessoas transam mais solteiras do que casadas. Mas isso é lógico. A Né? gente casa pra parar com esse negócio também. Né? Então, quando você casa e uma das quedas é na testosterona do homem, é na atividade sexual, isso é um problema. Sim. Uma das formas de você atentar pra esse problema e não deixar isso permanecer, manter-se atraente. Se todas as mulheres que estão me ouvindo aí, quero ver os comentários depois. Pode comentar aí, vê se eu tô falando a verdade ou não. Não, mas eu entendo que de maneira geral, você tem que se cuidar. Por você e porque pra respeitar a pessoa que tá do teu lado também, que ela não vai querer estar com o monstro final da substância lá. Você viu? Então você concorda que a ideia viu? de que você casou e você conquistou a pessoa e tá tudo certo não existe? Claro tem que que não. manter o Então é um cinturão. trabalho. É esse o negócio, tem que manter o cinturão. Exato, velho. Sim, Exato. mas aí eu acho que assim, não é se manter-se atraente o tempo inteiro, porque vai ter uma fase que você vai estar na merda, ela vai ter uma fase que vai estar na merda, um dia a mãe de alguém vai morrer, a pessoa vai estar fudida, um dia você vai ter uma crise financeira, você vai ficar fudido. Mas eu acho que dentro dessa ideia, os momentos que você se manteve atraente vão segurar no momento que você estiver fudido? Quando você tiver fudido e você tiver com crise financeira, perdeu o emprego, sua mãe morreu, o cachorro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a mulher, ela vai fazer o seguinte, isso aqui é importante. Começou a Ela red vai olhar pra, agora. não, ela vai olhar pra você. Prepara a red pilada. Ela vai olhar pra você e vai falar assim, Olha que "Putz, bosta esse cara sofrendo. então, se você tá um bosta é. agora, ela vai olhar pra você e vai falar assim, você é aquele cara que eu conheci lá atrás. Como que era você no começo? Ela vai resgatar o cara que você, digamos, era, a performance que você tava tendo no momento que vocês se conheceram. E aí, ela vai relembrar você todas as suas qualidades, todas as suas atitudes, o sacrifício, todos os momentos que você realmente foi ali e excedeu até mesmo as expectativas dela, impressionou, fez o olho dela brilhar. É isso que a mulher vai fazer. E aí, por quê? Porque você se manteve atraente, porque você teve esse autocuidado. Porque você, inclusive, tinha uma experiência, uma vivência, entendeu? Que fez ela se encantar pelo seu estilo de vida. Sim. Tudo isso, então, ela vai relembrar coisas que você fez, mas você deve ter feito primeiro. No momento que você tiver down, a mulher vai olhar pra você e falar assim, pô, mas você é aquele cara, quando eu conheci você era assim, você é assado. Você é o mesmo cara. Você só tá passando por uma fase ruim. Se você tiver feito tudo isso, vai estar na mente dela, ela vai relembrar você. Sim, e aí que entra o amor. Você não ama uma fase da pessoa, você não ama a pessoa que você conheceu lá no início, porque não tem como, aquilo lá era uma coisa muito única e diferente, né? Quando as pessoas se conhecem. Não tem como se basear naquilo.
O amor é quando você ama aquele ser com tudo que ele traz, com o cara conquistador, com o cara que tá mal, com o cara que é ambicioso, com o cara que se fode, e você também. Você não ama mais a mulher porque ela era aquela gatinha que você viu, achou bonita e teve tesão. Você não ama mais ela por causa disso, você ama por uma série de coisas além disso. Então eu acho que o amor, ele entra nesse outro lugar assim de dane-se como você estiver agora. Tem algo invisível que nos une e é isso que vai nos manter navegando de acordo com a onda do mar. Mas... O amor é uma prancha e o oceano vai variar. E você tá em cima da prancha e a prancha vai surfar do jeito que tiver. Mas, se você for o cara da prancha, ou parafraseando o Paulo Cogos e Brigadeiro, o pirata, o capitão lá do navio. Não é não? Né? Essa analogia é melhor. Você é o capitão do navio. Se você tiver meio mal, que você se perdeu no caminho. Mas se você é um bom capitão, você vai retornar ao caminho correto, certo? Sim. É isso que eu tô dizendo. Por mais que você tenha realmente momentos ruins, a não ser que você usou uma máscara no começo, mostrando ser uma pessoa que você não é, se você usou uma máscara, isso é um problema. Porque aí ela vai ver, putz, eu tô com um cara aqui que é fake. Sim. E aí acabou. Não tem mais amor, não tem nada. Nem teve amor, né? Só que se você é o cara de verdade, no momento que você estiver mal, você vai voltar depois pra ser esse cara de novo. Sim. Sim. Então, como eu falei, a mulher ela vai trazer de novo você pro seu eixo. Esse é o grande papel da mulher na relação. Trazer o homem de volta, ser esse ponto de apoio, resgatar ele que, digamos, no momento se perdeu nessa tempestade, que faz parte da vida, eu concordo. Não é porque uma mulher tá com um cara no momento ruim que ela vai abandoná-lo. Muito pelo contrário. Sim. Acho que as mulheres, elas apoiam e continuam apoiando os homens corretos nos melhores momentos. Mas pra isso você precisa ser esse cara. Se você não for, você meter uma máscara, se você pagar ou de cafajeste, ou de romântico e etc, e você não for aquilo, a casa vai cair, entendeu? Então você precisa ser isso daí. Exato. E se você for só um bosta também, não adianta nada. E aí que eu acho que... Não, graças a Deus os bostas estão sendo eliminados pela seleção natural, né? Então, mas aí que eu acho que cai o público do Red Pill. O público Red Pill são os bosta. Que... Metade, mas a maioria do Brasil é bosta. O pessoal que tá assistindo aqui também. Quem é que tá assistindo 10h30 da manhã o podcast? Então, ao vivo. Então, aí a maioria do Brasil é isso aí mesmo, cara. Mas e aí? E aí? Por isso que eu acho que você fez bem em parar com esse negócio e começou a falar de outras coisas, porque é o que interessa. É o que interessa, eu concordo. Não dá pra ficar 24 horas por dia falando de uma única coisa, que qualquer pessoa que faça isso, enfim, não tem outra coisa pra falar, não tem coisa mais importante, não tem uma coisa mais interessante. Tanta coisa acontecendo no mundo, você vai ficar falando só de um assunto. Eu concordo. Mas o brasileiro é isso mesmo, entendeu? O brasileiro é um povo mais voltado pro carnal, pro emocional e pra fofoca. Eu concordo disso. Só coisa boa. Né? Sim. Mas por isso que a gente tem Virgínia, por isso que a gente tem aí tantos outros influenciadores, né? Inclusive, esse ano nem teve farofa da GK. Farofa da GK? É. Puta, nem sei o que é isso. É um evento onde influencers são convidados e transam e fazem meio muitas Illuminati? loucuras. É meio festa do Pediri. Sem óleo de bebê. Sem óleo de bebê, mas sei lá, com um quarto vermelho lá dos 50 tons de cinza. Ah, é? Pra dar chicotada, O pessoal gosta de trepar, né? Que loucura esse mundo, cara. Não é que gosta de trepar, muita energia, trepar em grupo. Você tá ligado, né? Não, trepar em grupo não, mas trepar eu sei. Não, lá na festinha lá dela, porra, tinha uma surubinha, né? Tinha. O surubinha Puta, surubinha não dá não, cara. E aí... Já fez suruba? Não. E aí tem uma... Já fez uma surubinha? Nunca fiz uma surubinha. Nunca. Aquilo não dava pra chamar de suruba. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.